Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi pessoal, hoje nós vamos falar do massacre de Porongos. Foi uma mancha na Revolução Farroupilha. Na madrugada de 14 de novembro de 1847, ocorreu o massacre de Porongos, uma emboscada que vitimou os soldados negros desarmados, acampados no Cerro de Porongos, no Rio Grande do Sul. O episódio ainda é pouco debatido e pouco falado na Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha aconteceu de 1835 a 1845. Durou uns 10 anos. Foi a maior guerra civil, a mais longa, e foi motivada pela elite gaúcha contra o governo imperial, motivado pelos altos impostos do charque, a carne seca, que ficou caríssimos esses impostos e favorecia mais os uruguaios. No decorrer da guerra, os farrapos proclamaram em 1836 a independência e a república, então na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Necessitavam ainda de mais homens para lutar contra as tropas imperiais. Os chefes republicanos começaram a cooptar negros escravizados, mas não pelo ideal farroupilha, mas sim para que eles precisavam de soldados. E a proposta sempre foi a alforria no final da guerra. Os negros cooptados não lutavam pelos ideais farroupilhas, mas pela chance de liberdade. Ficaram conhecidos na história como lanceiros negros. Formaram 8 companhias de 51 homens cada, e totalizando 480 lanceiros. Exerciam a função de tropa de choque do exército farroupilha e manejavam com destreza a lança, uma arma essencial nesse tipo de luta. E era uma arma barata. A formação dessa tropa era uma tropa de movimentos rápidos, choque, e era uma coisa barata montar esses tipos de lanceiros. Os lanceiros negros era vedado o uso de espadas e armas de fogo de grande poder. Era permitido apenas pequenas garruchas, além da lança. Eram armados com adagas e facões. O mosquete era totalmente proibido. Nunca houve um grupo de mosqueteiros dos lanceiros negros. Alguns eram hábeis no uso da boleadeira como arma de guerra, principalmente para bater o inimigo em longa distância. Aqueles que estavam além da lança eram homens rústicos e disciplinados. Faziam uma guerra à base de recursos locais. Comiam se houvesse alimento, dormiam em qualquer lugar, no ar livre. A maioria lutava a pé, e aqueles que tinham cavalo montavam a pelo, a moda charrua, com esporas improvisadas, uma forquilha de madeira presa como tiras de couro. Seu vestuário era constituído de sandálias de couro cru, a xiripá de tecido que passava pela cintura, parece um saiote de pano grosso, um colete que recobria o tronco e na cabeça vinha uma faixa vermelha, símbolo da República. Os lanceiros negros eram comandados por oficiais brancos, jamais oficiais negros. Os negros nunca chegaram a um posto significativo. Lutavam, marchavam, comiam e dormiam separados das tropas dos farrapos brancos. Importante lembrar também que os principais chefes dos farrapos, Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, Gomes Jardim, até o Antônio Neto, todos eles eram donos de escravos. O massacre de Porongos, há controvérsia sobre quem teria facilitado o massacre. A maioria dos historiadores tem a evidência que foi o Canabarro, um dos homens fortes da Revolução. Os rebeldes tentaram negociar uma anistia com o imperador. O governo de Pedro II, que ele tinha dado o golpe da maioridade, porque essa revolta começou ainda no período da regência, não tinha ainda o imperador era criança. Quando no final houve o golpe da regência, então tentou-se uma negociação
E o Canabarro escreveu uma carta ao Barão de Caxias, tramando o local e a data do ataque. O acampamento dos negros foi cercado em Porrongos e ali eles foram massacrados. Na noite anterior à traição, Canabarro ordenou que os lanceiros negros fossem desarmados e separados do restante da tropa, que ficou acampada nas imediações. Na madrugada do dia 14 de 1844, os lanceiros negros foram surpreendidos por tropas imperiais. Isolados, sem armas para se defenderem, foram massacrados. Se fez a paz com o Império. 3 meses depois, foi firmada a redição da Paz do Poncho Verde, em 28 de fevereiro de 1845. Canabarro assinou o acordo de confiança como palavra sagrada no magnânimo coração de Pedro II. Os senhores escravagistas dos dois lados trocaram abraços, promessas de lealdade. Pouco tempo depois, marcharam juntos sob a mesma bandeira imperial contra o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Os lanceiros negros, calcula-se que nos últimos anos do conflito, os farrapos somavam 5.000 homens, sendo cerca de 1.000 eram lanceiros negros. Após o massacre, restaram apenas 120 deles. Feridos e alguns mutilados foram entregues aos soldados legalistas enviados para o Rio de Janeiro. Na corte imperial, foram colocados inicialmente no depósito de recrutas da Praia Vermelha, depois retirado para o arsenal de guerra e lá remanejado para o hospital militar, a Fortaleza de Santa Cruz. Viraram por anos uma situação precária, houve humilhação, poucas rações, eles viveram numa absoluta miséria. Consta que liderados pelo africano Salvador Braga, escreveram um abaixo-assinado ao imperador pedindo uma definição para suas vidas, expondo a situação que se encontravam e como eram tratados, embora não fossem mais escravos. Quando Davi Canabarro foi posteriormente acusado de traição, foi levado ao tribunal militar, mas o processo acabou arquivado e os lanceiros negros foram esquecidos. Há uma impressão que a Revolução Farroupilha foi uma revolução para a libertação dos escravos, mas não foi. Eles foram totalmente esquecidos. E a Guerra Gaúcha parece uma guerra branca. Quando se fala em gaúchos, só se lembram do gaúcho branco. Ninguém lembra dos negros, os escravizados. Então, eu mesmo tenho que dizer que eu só fui conhecer a história dos lanceiros negros quando houve uma minissérie na Globo, A Casa das 7 Mulheres. Eu não conheço filmes, não conheço nada que fale, apenas uma história em quadrinhos que fala sobre a Revolução Farroupilha e fala sobre os lanceiros negros, que é uma pena, que é uma história que tem que ser lembrada, contada, e eu espero que na festa gaúcha, que é a festa Farroupilha, né, a Semana Farroupilha, eu gostaria que até comentasse se os lanceiros negros eles são homenageados. Eu sei que existe até onde era Porrongos, existe até um monumento, mas eu não sei se durante a festa Farroupilha, nessa Semana Farroupilha, os lanceiros são lembrados. Espero que sim. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.